próxima sessão do nosso vídeo. Tá, agora a gente vai falar um pouco como que se dá a infecção viral, tá bom? Aqui nesse quadrinho, ele tem basicamente cinco fases, tá? A dissorção, galera, é quando a célula ela absorve o vírus, tá bom? Como que se dá esse vírus aqui? Essa daqui é uma célula, tá? A célula ela possui um receptor, tá? Esse receptor aqui ele pode ser transmembrana, tá bom? Ou se não, o vírus ele vai ter contato direto com a membrana plasmática sem o receptor, tá? Aqui no exemplo ele tem um receptorzinho, tá bom? Tá, a célula fagocita, tá bom? E o vírus tem a sua entrada. O capsídeo, que é a parte externa do vírus, ele se divide, tá? Ele se divide em dois blocos. O primeiro bloco vem o genoma viral. O que acontece com esse genoma viral? Ele tem uma replicação e expressão genética. Se o vírus for RNA, ele vai produzir novos RNAs, tá bom? Cópias desse genoma aqui, belezinha? Se ele for transcriptase reversa, daí a gente vai falar depois também, ele vai converter esse RNA em DNA, depois voltar para RNA de novo, tá? E a parte de proteína viral, que é o do capsídeo, ela vai para outro cantinho aqui, para outro mecanismo. O que acontece? Essa proteína ela é lida pelo ribossomo da célula hospedeira e forma novas proteínas virais, belezinha? O que isso acontece? Essa proteína produzida pelo ribossomo e esse material genético produzido aqui com o genoma viral, eles vão se juntar logo no final da montagem e formar novos vírus. E esses vírus eles vão infectar novas células saudáveis. E o que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma lise na célula hospedeira. E o que é uma lise? É um rompimento e morte disso daqui, tá? Acaba ocasionando uma morte da célula hospedeira, tá bom? Então esse daqui é basicamente o processo, né? Tá. Esse daqui é só para mostrar de uma outra forma que a gente acabou de falar, tá bom? Quando esse daqui é o exemplo do coronavírus, tá bom? Esse daqui é um vírus com envelope, ele é envelopado, tá vendo? Você tem um envelope. O envelope ele possui uma função de reconhecimento com a membrana plasmática, tá? Esse lipídio e esse carboidrato ele possui receptores bem específicos com a membrana plasmática celular alvo desse vírus, tá bom? Por isso que se você romper essa camada aqui, o vírus fica inativo, ele não pode infectar uma célula hospedeira. Aí tem a penetração do vírus envelopado e acontece aquela história, o material genético é liberado para ocorrer a replicação, tá bom? Reprodução do vírus. Galerinha, um grande detalhe para vocês saberem, isso daí costuma cair bastante em prova. Geralmente um vírus ele possui uma especificidade de infectar somente um tipo de célula, tá? É muito raro um vírus que, por exemplo, ele infecta tanto o sistema respiratório como o sistema reprodutor, tá bom? Isso daí é muito raro. Então o vírus ele é especializado em apenas um tipo celular. Por isso que se tem um grande número de vírus assim, porque costuma ter um vírus para cada espécie de animal, por exemplo, tá bom? Vamos adiantar aqui o vírus um pouquinho. Tá. Esse daqui são os dois processos principais que o vírus realiza dentro da célula. Primeiro é a tradução, o RNA mensageiro, que
que é sintetizado se liga aos ribossomos. O que o ribossomo faz? Ele sintetiza novas proteínas virais, né? A função do ribossomo é produzir proteínas, tá bom? Essas proteínas estruturais formam a partícula viral, tá bom? E a replicação é quando o genoma viral dá origem a outros genomas, tá? Então, basicamente, o que o vírus tenta fazer em sua vida? Hein? O que vocês acham aí? A única função dele é produzir novos vírus. Beleza? Essa imagem aqui, ela parece ser bem confusa pra gente, não é? Olha só quantos tipos de vírus aqui a gente tem. Não é não? Mas qual é a única função aqui? Produzir novos vírus, fazer a transcrição do material genético, né? Belezinha? Então, seja o vírus, o tipo que for, a única função na vida dele vai ser reproduzir novos vírus. Então, esse é o sentido da vida do vírus, é se reproduzir e gerar os descendentes dele, mas eles são totalmente dependentes, são parasitas intracelulares dependentes de um hospedeiro, tá bom? Então, seja qual for o tipo viral, ele sempre vai tentar realizar a transcrição para formar novos vírus, belezinha? Então, galera, eu espero que tenha ficado bem tranquilo. Eu tentei fazer o mais resumido possível para vocês, tá? E o nosso conteúdo é esse, né? Nenhum bicho de 7 cabeças, tá bom? É esse tipo de pergunta que costuma cair nas provas. Como vocês viram na Olimpíada de Biologia, os tipos de perguntas que caíram sobre vírus foram bem tranquilos, tá? E é isso, galera. Bom estudo para vocês. Que Deus abençoe, tá bom?